Graça e paz, irmãos. Boa noite, que o Senhor abençoe sua vida de uma forma poderosa. Nós estamos iniciando o nosso culto, o culto da Segunda Igreja Batista de João Molevade, culto de louvor e adoração ao Senhor. E vamos começar abrindo, as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. E a palavra de Deus nos diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Essa é a palavra de Deus, que nós vamos iniciar esse culto de hoje, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós tributamos ao Senhor louvor, tributamos ao Senhor glória e honra. E nesse momento, que o seu Espírito nos leve juntos a prestarmos um culto de louvor, a prestarmos um culto de adoração ao Senhor nesta noite. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado e que nós possamos, como diz a sua palavra, que nós possamos diminuir e que o Senhor Jesus Cristo, cresça em cada um de nós. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Aleluia. Que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele
cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Te adoramos, Senhor. Aleluia, seja exaltado, seja o seu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome. Amém. Que o Senhor reine e que Ele estabeleça seu governo e sua vontade sobre nós. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o seu poder, sobre a escuridão, sobre sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reina em mim com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor.
derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais que a tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais que a tua unção, mais que o teu poder. Intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além,
nada flua mais que a tua unção, mais que o teu poder. Mais que o teu poder. Senhor, nós te louvamos e adoramos o teu doce e bendito nome. Agora, Senhor, prepara os nossos corações para ouvir a sua doce, resgatadora, discipuladora palavra. Que o seu Espírito possa ser derramado em nossas vidas para a sua glória, para o seu louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Glória a Deus por mais esse dia. Louvamos ao Senhor pela oportunidade de, mesmo que distante, estamos juntos no mesmo propósito para cultuar a Ele e mais uma vez ser ministrados pela Tua palavra. Que o Senhor seja louvado pela sua vida, Deus seja louvado por todos aqueles que nesse momento estão conectados conosco, pelas congregações. Deus abençoe a vida de todos. E eu gostaria que nesse momento você pudesse então abrir o seu coração para receber a palavra do Senhor nesta noite mais uma vez, em nome de Jesus. Você então que pode, abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de 8 ao 22. Nós estaremos fazendo essa leitura, livro de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo de número 22. Diz assim a palavra do Senhor: a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele e os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas até na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros fortes, tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros havia cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, e como desceram contra ele. Orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhe o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás.
fere aqueles que fizestes prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes manda pôr-lhes diante deles pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque nesses dias o Senhor tem ministrado aos nossos corações. E nós te louvamos porque o teu Espírito Santo, ele habita, ele reina e ele trabalha. Ó Deus, ele continua trabalhando nesses dias nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Deus. E é com gratidão que oramos ao Senhor nesta noite. E pedimos que venha mais uma vez, ó Deus, ministrar a nós. Venha mais uma vez, ó Deus, abrir os nossos olhos espirituais através da tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero então nessa noite compartilhar essa palavra. Eu creio que Deus, ele trabalha na nossa vida na medida em que nós permitimos que ele amplie a nossa visão espiritual e que ele também nos mostre a nossa verdadeira identidade no reino. E por isso então que eu quero compartilhar essa palavra cujo tema é uma visão que transforma. À luz desse texto que nós lemos, é um texto histórico que vai narrar um momento vivido pelo povo de Israel, uma conspiração de guerra do rei da Síria contra o rei de Israel. Mas nessa conspiração acontece algo inusitado, diferente das outras, porque o rei da Síria, ele planeja, ele monta uma estratégia de guerra contra Israel, mas todas as vezes que ele planeja, que ele monta essa estratégia, Deus revela ao coração do profeta Eliseu e que faz saber o rei de Israel então toda a sua estratégia. E isso não acontece nenhuma e nem duas vezes, sempre, várias vezes aconteceram. Então até chegar um momento em que o próprio rei, ele fica enfurecido e pensa até que no meio deles havia um traidor. Alguém está nos traindo, porque todas as vezes em que nós planejamos esse ataque não dá certo. E aí alguém então no meio do povo, no meio alguém do exército da Síria então diz: olha, não é nenhum traidor, mas Deus faz saber ao profeta chamado Eliseu tudo que você planeja, rei, até mesmo o que você pensa quando está no teu quarto, na tua cama de dormir. Então o rei da Síria decide eliminar o que para ele era o problema, que era o profeta Eliseu. Ele diz: então nós temos que eliminar esse profeta. E ele monta então uma comitiva, e o texto vai nos dizer então que ele faz cercar todas a cidade onde o profeta Eliseu residia. E ele vai à noite e cerca a cidade no intuito então de tirar a vida do profeta Eliseu. E quando pela manhã, o texto vai nos dizer que o auxiliar do profeta, Geazi, ele sai do lado de fora e ele avista aquela comitiva de cavalos e soldados de guerra cercando a cidade, cercando ali a residência do profeta. O texto vai nos dizer que ele desespera e ele volta apavorado para dizer ao profeta o que ele havia visto. Podemos então dividir esse texto em duas partes. A primeira parte até esse momento, até esse relato, aonde então o auxiliar do profeta Eliseu, ele se desespera, e aqui está o problema. Até aqui a gente identifica que há um problema, e a partir de agora vem a solução desse problema, então, que é a reação do profeta Eliseu mediante a esse desespero do Geazi. E ele vai dizer então para Geazi: não tenha medo, não tenha medo.
Não se desespere, acalme. E ele vai dizer então ao Senhor, ele ora ao Senhor e pede para que Deus o abra os seus olhos. E ele diz, no versículo 17 vai dizer, ora, Eliseu disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eu gostaria então de compartilhar algumas lições que nós podemos aprender aqui nesse texto. É um texto que nos ensina muita lição e eu te recomendo a meditar em todo o capítulo 6 de 2 Reis, porque ele vai falar poderosamente aos nossos corações. Mas quando nós meditamos aqui nesse texto e voltamos para a reação de Geazi mediante aquela visão que ele tem quando ele sai para fora da casa pela manhã e avista aquele exército do lado de fora que estava cercando a cidade, cercando a casa de Eliseu, ele se desespera. Ele volta correndo para dizer para o profeta o que ele havia acabado de ver. E aqui aprendemos a primeira lição, porque Geazi, ele foi surpreendido com algo inesperado. E não são poucas as vezes em que somos surpreendidos pelo inesperado. Não são poucas as vezes que nós somos surpreendidos por aquilo que nós não esperamos ou não imaginamos que vai acontecer. Como, por exemplo, a situação que nós estamos vivendo. Ninguém imaginava, por exemplo, no início do ano de 2020, que nesse momento do ano nós estaríamos vivendo essa situação, que nós estaríamos privados de estarmos juntos na congregação como de costume, que agora nós teríamos que estar pregando diante de uma câmera e que você estaria privado, por exemplo, de sair às ruas e diante de uma situação de vermos todos os comércios fechados. O inesperado, esse é um inesperado. E às vezes o inesperado, ele vem e ameaça a nossa estabilidade. O inesperado ameaça a nossa comodidade, ele mexe com a nossa rotina, ele tira o nosso chão, ele mexe com o nosso emocional, ele abala nossas estruturas. O inesperado, ele nos deixa às vezes perplexo e sem saber o que fazer, qual reação tomar. É o que aconteceu com Geazi naquela manhã. Ele acordou pela manhã e deparou com o inesperado. E agora, o que vou fazer? Coloca a mão na cabeça e sai desesperado, correndo. A reação que ele teve naquele momento. Ele saiu desesperado. Mas aqui eu queria dizer o seguinte, que há duas formas de nós olharmos para o inesperado ou para o problema. Nós podemos olhar de forma natural ou olharmos de forma espiritual. Quando Geazi chega para falar com Eliseu o que ele havia acabado de ver, com que ele tinha se deparado, ele viu os montes cercados com cavalos de guerra, com soldados de guerra, aquele arsenal inteiro preparando para tirar a vida do profeta. Eliseu surpreende com uma reação. E a gente até fica tentando imaginar essa cena, né? Eu fico tentando imaginar essa cena. Imagina aquele homem entrando desesperado e gritando, estamos perdidos, e agora o que nós vamos fazer e tal? E Eliseu talvez sentado, ou talvez deitado, a gente não sabe, mas ele tranquilo, e ele olha então para Geazi: calma, filho, fica calmo, não tenha medo. E talvez Geazi, ele pudesse responder naquele momento, talvez ele tenha respondido, mas como não temer, como não ter medo dessa situação
Como não ter medo de uma situação em que ameaça a nossa existência? Como não ter medo de uma situação que ameaça a nossa estabilidade? Como não ter medo de uma situação que mexe com o nosso emocional? Como não ter medo de uma situação que nos coloca contra a parede e que cada vez mais parece que vai afunilando e essa sensação de insegurança? Como não ter medo do inesperado? Como não ter medo da crise? Talvez tenha sido as palavras que têm saído da tua boca. Como não ter medo do que está acontecendo? Como não ter medo do problema que parece que é maior do que eu? Mas a forma de olharmos para a circunstância que vai determinar a nossa postura. E aí Eliseu, então, ele não olha com o olhar de Geazi. E o que chama a nossa atenção aqui agora, nesse momento, é isso, porque nós percebemos dois tipos de visão, nós percebemos dois tipos de olhar para a mesma situação. Um homem, uma pessoa que estava olhando com olhar de desespero, alguém que estava olhando com olhar de pânico, de temor para uma situação e que ele não via uma solução para aquele problema, e o outro alguém agora que estava olhando com olhar espiritual, como olhar de maturidade, porque Eliseu não tinha o Geazi tinha, ele não tinha o desespero que Geazi tinha. Eliseu não tinha o pânico que Geazi tinha, porque Eliseu tinha a maturidade que ele não tinha. Eliseu tinha um relacionamento com Deus que Geazi não tinha. Eliseu tinha uma esperança, uma fé, uma confiança que naquele momento o Geazi não tinha. Foi essa a diferença. A forma de olhar para a mesma situação, o olhar natural e o olhar espiritual. O olhar natural é olhar como a maioria olha. O olhar natural é olhar com insegurança, é olhar com medo, é olhar circunstancial. É ir na onda da maioria. O que a maioria está dizendo, é isso então que eu vou pensar. O que todos estão pensando, é isso então que eu vou pensar. O que todos estão fazendo, é isso então que eu vou fazer. O olhar natural é olhar com o mesmo olhar da sociedade, da olhar daqueles que são naturais, que não têm então essa maturidade cristã. E essa maturidade que é gerada pela fé no Senhor nosso Deus. E o olhar espiritual é esse olhar de confiança, é o olhar de maturidade, é o olhar de esperança, é o olhar de oportunidade, de ver oportunidade em meio à crise. É o olhar a partir então dessa fé que gera no nosso coração a certeza, mesmo quando tudo está nublado. Essa é a diferença. E aí é o que eu gostaria então de dizer e perguntar para você nesta noite. Qual tem sido o teu olhar? De que forma você tem visto as circunstâncias em sua volta? Com que olhar você tem olhado para todas as coisas que estão acontecendo? E eu não sei que situação particular você está vivendo na tua casa, na tua família. Talvez você esteja vendo o teu casamento desmoronando, ou problemas de relacionamentos, problema com teu filho, problema de desemprego, problema de enfermidade. Sei qual for a situação, a questão é com qual olhar você tem escolhido olhar, enxergar a situação que você está passando. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, Paulo vai dizer assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, não pode compreender as coisas espirituais. Ou seja, o natural, o homem que pensa como todo mundo, a mente natural jamais vai compreender nessa situação que nós estamos vivendo aquilo que Deus quer nos ministrar, aquilo que Deus quer nos ensinar, o caráter que Ele quer forjar em nós através dessa situação. Jamais vai compreender. Mas o espiritual, ele vai não se acomodar numa situação passiva de aceitar e de se vitimizar, mas ele vai entender que Deus está no controle de todas as coisas e que Deus ele pode fazer aquilo que Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer. Ele vai entender que esse é o momento de enxergar oportunidade, porque a crise também nos oferece oportunidade de crescimento, oportunidade de pregar o Evangelho, oportunidade de ser uma pessoa melhor. Então, com a reação de Eliseu, nós entendemos que ele reage de forma espiritual, quando diz para Geazi assim: olha, não temas, não tenha medo, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E toma posse dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. E eu quero te dizer, mais são os que estão conosco. Maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está com você, maior é o Senhor. Aleluia. Como crer, então, em algo que nós não vemos? Como crer naquilo que não está diante dos nossos olhos? Porque nós temos essa tendência, esse olhar natural nos conduz a crer naquilo que nossos olhos podem enxergar. Ou seja, nós somos motivados a sentir segurança aonde os nossos pés podem pisar. Eu preciso saber aonde eu estou pisando, se eu estou em terra firme, porque aqui eu sei que há uma estabilidade. É diferente de você, por exemplo, estar no meio de um mar, dentro de um barco. Se o barco afundar, ou se aquele barco ali, por algum motivo, ele vier a acontecer alguma coisa com ele afundar, você não sabe para onde vai. Ou seja, não tem estabilidade, os meus pés não estão em terra firme. O homem natural, ele se sente seguro quando ele tem controle das coisas na sua volta, nas coisas que ele pode pegar. Mas o espiritual vai entender que não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, pelo nosso domínio, pelo nosso poder, mas é pela força do Senhor Jesus. Então, queridos, quando nós permitimos que Deus ele amplia a nossa visão espiritual, nós vencemos. Imagina então agora naquele momento Eliseu, ele diante do desespero de Geazi, daquele pavor todo, daquele pânico todo, ele diz o seguinte: eu vou orar então, para que você veja o que eu estou vendo. E ele ora a Deus e pede ao Senhor: Deus, abra os olhos dele, que ele veja. Ele vai dizer que ele veja, Senhor. Peço-te que abra os olhos para que ele veja. Ou seja, que ele veja aquilo que eu já estava vendo antes, que ele veja aquilo que eu já conhecia, que ele conheça então isso, que ele viva aquilo que eu estou vivendo. Eliseu fala com essa expressão de paz, de tranquilidade. Sabe, calma. Senhor, que ele veja aquilo que eu estou vendo, então abra os olhos dele. Senhor, abre os olhos espirituais dele, e quando ele olha, ele vê então carros de fogo e os anjos do Senhor acampados ao redor daquele lugar. Aleluia,
Glória a Deus. E ele percebe então que eles não estavam sozinhos naquela batalha, eles não estavam sozinhos naquele lugar. E ele pode então celebrar juntamente com Eliseu e naquele momento agradecer a Deus. Sabe, irmãos, o Evangelho, ele muda a nossa cosmovisão. O Evangelho, ele muda a nossa forma de enxergar as coisas. O Evangelho, ele muda a forma de nós enxergarmos o mundo, de todas as coisas que estão em nossa volta. E é isso que o apóstolo Paulo, ele veio falar conosco em Efésios, no capítulo 1. E ele vai nos dizer a respeito disso. Olha só, Efésios capítulo 1, versículo 15 e diante, Paulo vai dizer assim: por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós as minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-os dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Paulo, ele está dizendo aos irmãos em Éfeso que ele estava orando e dando graças a Deus por eles, e orando para que o Senhor então iluminasse os olhos do vosso coração, para que eles pudessem compreender, para que eles pudessem entender, para que eles pudessem receber a revelação e ter o pleno conhecimento do chamamento, da riqueza, da glória, da herança nos santos, qual é a suprema grandeza no seu poder, segundo a eficácia desse poder esse que Deus exerceu para ressuscitar Jesus dentre os mortos, e o exaltou, colocou à sua direita acima de todo domínio, principado, de toda potestade. E ele vai terminar aqui dizendo que o colocou como cabeça, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Sabem como muda a nossa perspectiva quando a gente entende isso daqui? Quando nós entendemos que é necessário permitir que Deus, ele nos ilumine os nossos olhos, os olhos do nosso coração. Quando nós entendemos a importância de permitir Deus que Ele traga ao nosso coração esse espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dEle. Quem Jesus é, quem é Deus, sabe? Quem é esse Deus que nós servimos? Quem é esse Deus que enviou seu Filho Jesus, que morreu por nós ali na cruz, e esse mesmo Jesus ressuscitou dentre os mortos, e Ele é vitorioso, e Ele venceu a guerra, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, e Ele foi ressuscitado. O Pai o ressuscitou e o exaltou e o colocou à sua direita sobre todas as coisas debaixo dos seus pés, todas as coisas debaixo dos seus pés. E só isso é motivo de nós nos alegrarmos, de nós vibrarmos, engrandecer o nome do Senhor e exaltar o nome do Senhor. Mas Paulo vai dizer também aqui que Deus o colocou como cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo.
Ou seja, nós estamos juntos com o Senhor, porque Ele é o cabeça e nós como igreja somos o seu corpo. E essa palavra nos coloca na condição então de vitoriosos junto com Cristo, de vencedores junto com Cristo, como a própria palavra diz, mais do que vencedores juntos com o Senhor Jesus. A situação, ela pode assolar a nossa carne, ela pode assolar o nosso físico, mas não vai roubar a nossa esperança, não pode roubar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, porque junto com Ele nós vencemos, junto com Ele nós podemos todas as coisas, pela graça do Senhor. Nele nós podemos vencer. Quando compreendemos isso, então, nós temos a nossa visão ampliada a respeito do reino, e nós vencemos, e nós caminhamos com uma perspectiva diferente. À luz desse tema também nós podemos citar Lucas capítulo 24, versículo 13, vai nos narrar um episódio onde os discípulos estavam no caminho de Emaús, e eles comentavam a respeito da morte de Jesus, então com tristeza, com angústia, lamentando o fato, quando o próprio Jesus chega perto deles após ter ressuscitado e pergunta: o que vocês estão falando? E eles então compartilham: mas você não sabe os últimos acontecimentos a respeito da morte do profeta, do Jesus. E Jesus então começa a abrir o entendimento deles, discorrendo sobre os acontecimentos desde Moisés, passando pelos profetas, até o seu dia, até os dias daquele momento. Então, e quando eles chegam perto da aldeia, Jesus ia para outro caminho. Eles dizem: Jesus, fique conosco, porque já se faz tarde. O texto vai dizer então que Jesus, ele entra para ter com os discípulos e participa de um momento de compartilhar o pão. E quando ele parte o pão, eles têm então seus olhos abertos, e eles podem então perceber que era Jesus que estavam com eles. Sabe, não basta dizer que estamos com Jesus, não basta achar que estamos com Jesus. Nós precisamos ter essa certeza, precisamos permitir que o nosso coração queime, que o nosso coração arde quando Ele fala conosco. O nosso coração precisa arder, precisa queimar quando Ele fala conosco. Quando temos nossos olhos abertos, quando Jesus compartilhou o pão, eles puderam ter os seus olhos espirituais abertos e ver que era Jesus. E eu digo que nesses dias, querido, o Senhor, Ele tem compartilhado do seu pão, da sua palavra, que ao compartilhar da sua palavra, que Ele abra os nossos olhos, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, e que nós vejamos que Ele está conosco neste barco, que Ele está conosco nesta caminhada, que ao invés de lamentar, que ao invés de chorar, que ao invés de nos angustiarmos, que ao invés de criarmos um clima de velório, como aqueles discípulos estavam, que nós possamos celebrar, que nós possamos vibrar, e nós possamos engrandecer o nome do Senhor Jesus, e conseguir nesse tempo então enxergarmos oportunidade, e vermos que o Senhor, Ele quer nos ensinar muitas coisas. Amém? Eu quero orar neste momento então com você. Eu quero te convidar então para fechar os teus olhos aonde você está e colocar diante de Deus a situação que você está vivendo. Eu não sei de que forma você tem visto todas as coisas, de que forma você tem escolhido enxergar, mas se tem sido de forma natural, se você tem se angustiado, se você tem entrado em pânico, em desespero, seja por qual motivo for, eu quero te dizer: permita que o Senhor amplie a tua visão nesta noite, que o Espírito Santo de Deus abra os teus olhos espirituais e que você veja que não está sozinho nessa, que nós não estamos sozinhos nessa. Ele está conosco, Ele está dizendo através da tua palavra conosco o tempo todo: eu estou com você. Amém? Vamos orar. Ó Deus, eu te louvo e te exalto, Senhor. Obrigado, Deus, por esta certeza que o Senhor gera em nossos corações.
Obrigado, Deus, por esta convicção que o Senhor nos faz, Pai, ter diante das circunstâncias, ó Deus, das nossas vidas, ó Pai, daquilo que nós vivemos, que desafiam a nossa fé, que desafiam a nossa esperança. E que, ora, Deus, por vezes nos pegamos assim, Pai, cabisbaixos, pensativos, reflexivos. Ó Deus, que o medo não nos vença, que o pânico não nos vença, que o desespero não nos vença. Ó Deus, mas que a nossa visão ela seja ampliada, que nós tenhamos uma visão, ó Deus, do Teu Espírito, que nós tenhamos a mente de Cristo nesses dias, ó Deus, e seja em que momento for, em qual circunstância for, queremos olhar como o Senhor olha, queremos ver como o Senhor vê, ó Deus, e queremos viver como o Senhor quer que vivamos nesse tempo, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ministra a nós a Tua palavra e ela é como refrigério para a nossa alma. E eu quero orar, pedir ao Senhor por todos os Teus filhos que neste momento ouvem a Tua palavra, Deus. Ministre a cada um. Ministre agora, Senhor, a cura, a paz, o amor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.